Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês. Dessa vez mais um vídeo de recap das operações que eu peguei no Nasdaq de ontem pra hoje, tá? Peguei duas, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho antes de eu fazer o pullback, antes de eu fazer o recap. Deixa eu só ativar elas aqui que elas estão ocultas. Tem essa e tem essa daqui, tá? Coloquei um alerta aqui. Junto, essas duas entradas deu 115, tá? Essa aqui pagou 42, essa aqui pagou 70. E eu vou explicar o conceito para vocês aí, certo? Então, basicamente, a gente tem... Deixa eu só ocultar aqui. Basicamente, lá na estrutura diário, eu tenho o quê? Eu tenho essa quebra de estrutura aqui, certo? Ou seja, ele me gerou uma protegida e um target aqui, certo? Que até tá escrito aqui para vocês, target e protegida. E a tendência era o quê? Era ou ele perder essa protegida para buscar uma demanda mais abaixo, que seria essa daqui, né? Teria a possibilidade de ele fazer isso sim, ou ele iria continuar seu fluxo comprador a partir dessa demanda. Só que para a gente confirmar essa compra aí, certo? Essa possível continuação de fluxo bullish, a gente teria que ter uma confirmação lá no 4 horas, né? Então, basicamente, a gente teve, como aqui no diário, mais um cenário para vocês, a gente não tinha um modelo de liquidez pré-mitigação, lá no 4 horas eu precisaria de uma dupla confirmação para confirmar essa estrutura bullish do 4 horas, certo? Aquele mesmo exemplinho para vocês lá, tá? Que eu passei no vídeo passado das entradas de alta probabilidade, tá? Então, lá no 4 horas, ele criou toda essa volatilidade aqui, certo? E tem aquele macetinho que quando a gente cria toda essa volatilidade, a gente pode considerar rompimentos internos como realinhamento, certo? E foi o que aconteceu aqui, ó. Ele realinhou, só que a gente teria que esperar uma dupla confirmação. Mas se você observar lá no 15 minutos, era válido sim entradas visando esse fluxo comprador, certo? A partir da estrutura do 15 minutos, certo? Então, basicamente foi isso que aconteceu. Aqui, ele confirmou o pullback dessa estrutura do 4 horas, certo? A partir desse rompimento aqui. E criou esse fluxo bullish aí que vocês estão vendo aí na tela, certo? Aqui, o nosso último boss foi esse, então ele gerou nossa protegida automaticamente, certo? Que é a lower mais recente antes da quebra, e a gente tinha essa demandinha aqui. Só que, como a gente não tinha uma liquidez, a gente poderia ver essa lowerzinha aqui sendo consumida, certo? Ou seja, ela é uma PL, protegida liquidez, para mitigar algo mais abaixo aqui, certo? E foi isso que aconteceu, tá? Ele sweepou isso daqui, sweepou essa lowerzinha, certo? Utilizou de liquidez interna para continuar seu movimento bullish, tá? Ele só veio aqui sweepar aquele modelinho que eu mostrei para vocês, que usa lower como liquidez, para continuar seu fluxo comprador, certo? A partir desse boss aqui, a nossa protegida passou a ser aqui, e a gente tinha uma demanda válida, essa demandinha aqui, tá? Então o preço poderia sim vir buscar essa demandinha e continuar seu fluxo comprador, certo? Então, a partir desse cenário aqui, ó, ele gera novamente mais uma quebra, gera nossa protegida, tá? E volta a mitigar uma zoninha lá do 1 minuto, certo? Então aqui, ó, eu teria essa zoninha do 15, que ele veio buscar nesse candle aqui. E lá no 1 minuto, o que eu poderia fazer? Como a estrutura do meu 15 estava bastante volátil aqui, vocês poderiam ver, ó, essa volatilidade, eu poderia refinar, certo? Essa estrutura aqui do M1 para efetuar compras, certo? Então aqui, ó, a gente tinha essa POzinha do M1, certo? Deixa eu apagar essa do 15 aqui. A gente tinha essa POzinha do M1
E a gente tinha essa lowerzinha aqui, ó, como liquidez. Por quê? Porque lembra que eu falei pra vocês no canal Telegram, não sei se eu falei no vídeo, que uma liquidez só é válida quando ela gera algo. Então, essa lowerzinha aqui gerou esse pós aqui. Então, ela é válida como uma liquidez. Se tivesse, tipo, só fizesse isso daqui sem fazer nenhum rompimento e mitigar, a gente iria considerar apenas estrutura, tá? Só que como ele gerou um boss aqui, ó, essa lower é válida como liquidez sim. E como tá mitigando o PY do 1 minuto, lembra da hierarquia do mercado? Na PY de 1 minuto, eu utilizo 15 e os 5 segundos, certo? Para validar essa confirmação, essa entrada aí, certo? E lá no 15 segundos, foi no 30, eu acho que foi. Eu refinei mais ainda essa PY aqui, ó. Refinei ela por 30 segundos. Foi no 15 mesmo, tô confundindo. Tô confundindo. Aqui, foi no 15 mesmo. Ó. E o nosso rompimento interno aqui, o nosso realinhamento foi a partir daqui. Certo? E gerou esse realinhamento, certo? O rompimento interno, que nem o exemplo do 4 horas. E esse pós aqui também, certo? E como eu estava na estrutura do 15, eu poderia pegar uma continuação no 15 segundos aqui, certo? Deixa eu só lembrar onde que foi. Foi nessa breaker aqui, ó. Foi aqui mesmo. Ó, ele veio mitigar essa breaker aqui. E como ele tinha gerado esse rompimento, essa liquidez era válida, tá? Então, como eu tenho uma breaker do 15 segundos, eu poderia pegar direto aqui, né? Ou você poderia pegar direto aqui, 8 pontos de stop, 8 pips, né? Ou pegar uma confirmação nos 5 segundos. E foi o que aconteceu, foi o que eu peguei. Ele gerou esse rompimentinho e gerou esse choque, certo? Nosso realinhamento. E eu peguei no 50% aqui, nessa volta aqui, tá? Eu cobri apenas o choque aqui e levei essa entrada até lá no target do diário, certo? Então vou desocultar ela aqui para vocês. Só tenho que achar. Esse aqui. Vou colocar lá nos 15 minutos. Ó, e essa entrada aí foi linda, rapaziada. Eu abri ontem e fechei só hoje. Aí, em questão de parcial, eu fechei uma parcial, se não me engano, aqui. Fechei mais uma aqui. E o resto eu deixei lá no target. Certo? Ó, vamos ver. Eu já vou pegar o cenário da outra aqui. Aí eu já explico pra vocês, certo? A gente tinha esse outro rompimento, certo? Então, basicamente a gente tinha nossa protegida gerada e essa demandinha aqui válida, certo? Então, a tendência era ele vir buscar essa demanda. E onde eu tive a confirmação que ele poderia buscar essa demanda? A partir daqui, ó. A partir desse rompimento aqui, ó, eu teria como confirmação que ele poderia vir buscar a minha zona discount aqui da leg do 15, certo? Ó. E foi o que aconteceu, ele só veio mitigar essa zona oculta abaixo da zona de equilíbrio e deu sua reação. Só que nessa reação ela não foi suficiente para quebrar essa higher. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, essa lowerzinha não teve capacidade de quebrar essa higherzinha, ó. Então ele fez um fight closed, tá? Então, e lembrando para vocês, um fight closed, a gente considera a nossa lower que gerou ela
apenas fraca e não como alvo de liquidez, certo? Então, depois que ele fez essa mitigação aqui, certo? E após ele fazer esse FTC aqui, ó, vou falar para vocês, ele confirmou mais uma vez no 15 minutos e possivelmente veio mitigar essa supplyzinha aqui e foi a responsável por fazer esse movimento aqui para buscar essa demanda, certo? E a partir daqui ele gerou outro rompimento no 15, certo? Que como ele gerou aquele fight closed, a lower era fraca, então você poderia esperar o 15 minutos virar de novo para você ter uma confirmação, certo? E foi o que aconteceu aqui. E veio mitigar essa demandinha aqui, ó. Aqui, rapaziada, deu um monte de entrada hoje no índice. Um monte de continuação. Ó, ele gerou esse realinhamento, né? Como a gente tinha uma zona do 15 lá. E não tinha uma liquidez. Ó, aqui o exemplo de liquidez estrutura, ó. Tá vendo que o preço não gerou um rompimento? Ó, isso aqui, essa lowerzinha não gerou nenhum rompimento aqui, ó. Então, ela não é tratada como liquidez e sim só como estrutura do mercado, certo? Então, como eu estou mitigando o 15 minutos aqui, eu teria que esperar um realinhamento no 1 minuto. E ele realinhou a partir desse rompimento dessa higher, mas como eu não tinha uma liquidez, eu teria que esperar uma dupla confirmação. E ele me deu essa dupla confirmação aqui. E fez esse boss, né? Então, automaticamente, minha protegida do 1 minuto estava aqui, certo? E você poderia refinar essa PY no 15 segundos, certo? E ter essa liquidez como modelo de liquidez aqui, certo? E como eu estou no APY de 15 segundos, eu posso pegar uma confirmação no 5, certo? Então aqui, ó, ele me gera essa confirmação a partir desse movimento. E você poderia pegar, deixa eu só ligar o NoGap aqui, porque senão eu não consigo mostrar pra vocês. Ó, aqui, ó, nossa, que gráfico horroroso. Aqui, ó, eu peguei no 50% aqui dessa zoninha aqui. Eu não lembro onde foi meu stop. Não, essa aqui eu não peguei, tá, rapaziada? Essa aqui eu vi, mas não executei. Tô falando porcaria. Então ativou e deu a sua continuação no mercado. Essa foi a primeira, certo? Do que o Nasdaq deu hoje. E como primeiro alvo, você poderia ter a higher do 15 lá. Higher do 15 minutos. Você poderia fazer uma parcial lá. 11R, né? Nessa higherzinha aqui, do minuto mesmo, aí depende de cada um, certo? E foi criando todo esse fluxo bullish. Aqui ele gerou outro rompimento. Só que ele não voltou a mitigar essa demandinha. Certo? Outro boss. Automaticamente me gera outra protegida. Tá? Então a gente tinha essas duas demandas. Essas aqui poderia servir como liquidez para essa demanda mais abaixo. Ou uma dupla confirmação aqui. Já era válido para a gente executar a partir dos segundos aqui. Certo? Então, deixa eu só ir lá para o momento da execução da entrada. Só lembrar onde foi. Foi aqui, ó. Após ele criar todo esse fluxo bullish, ó. Ele até voltou a mitigar aqui. Deu mais entrada. Por isso que eu falo pra vocês, o índice, quando ele tá clean, rapaziada, ele dá muita entrada. Olha aqui. Olha o tanto de entrada que deu. Ó, só em continuação do 1 minuto. E agora você me diz se isso aqui não é consistente. É consistente demais, ó. Olha o fluxo clean aqui do 1 minuto. Ele gera esse movimento
agudo que valida ainda mais essa PYzinha, certo? Ou seja, ela foi a responsável por gerar todo esse movimento impulsivo aqui, a criação de toda essa ineficiência, e o preço veio fechar essa ineficiência, mitigando essa demandinha aí abaixo, certo? Aqui ele gera outro boss e deixou essa demandinha para mim, certo? Esperar a mitigação nela. Ó, o preço gerou outro boss, só que aquele macetinho que eu falei para vocês, ó, quando não tem uma liquidez antes, o que vai me confirmar o que vai confirmar essa zona? Uma dupla confirmação nos segundos, certo? Um possível cenário, ou ela vai usar essa lower como liquidez para mitigar algo mais abaixo. Foi o que aconteceu, ó. Usou como liquidez e mitigou a PYzinha abaixo. E você pode perceber que ele sempre faz isso, ó. Ó, aqui vem mitigar esse imbalance aqui, por exemplo. Que o Nasdaq respeita muito imbalance. Deixa eu ver mais um exemplo para vocês. Aqui, ó, desse exemplo do 15 segundos, ele veio mitigar e gerou todo o seu movimento. Então, basicamente, o preço se movimenta desse jeito, tá? É manipulação atrás de manipulação. Basta você saber onde que está presente essas manipulações e atuar a partir delas, certo? Então, como eu tinha essa PY do 1 minuto, tinha minha protegida aqui, porque essa daqui só serviu como liquidez. Aqui, a partir dessa mitigação, eu poderia observar uma reação no 15 segundos, certo? E entrando de novo aquele conceito utilizado do movimento volátil, ó, essa volatilidade que o preço cria, eu poderia considerar um rompimento interno. E foi o que aconteceu aqui, ó. E eu peguei essa demandinha aqui do 15 segundos e executei direto nela, tá? Acho que foi 2,5 de stop. E questão de parcial. Eu fiz uma parcial em 10R. Acho que uma parcial foi em 10R. Eu postei lá no meu grupo do Telegram. Que ele bateu rapidão nessa explosão. Fiz uma parcial, se eu não me engano, nessa POzinha aqui do H1, ó, nessa supply do H1, que aqui já tinha pagado 19, o stop tava menor, ó, 2 pips de stop, aqui pagou 19, eu fiz uma parcial, e o resto eu deixei lá no target do diário, tá? Que a expectativa era ele buscar aquele target lá sim. E basicamente ele foi até rápido. Depois aqui, ó, ele até deu outra entrada. Ó. Aqui, ó, como foi cleanse aqui também, mesmo modelinho lá que eu passei. Ó, preço gera esse rompimento e gera essa protegida automaticamente, tá? Então, eu tinha que esperar o quê? O modelo de liquidez ser sweepado para eu efetuar compras, certo? Mesmo que a gente está na zona premium, que era válido ele buscar esse target do diário aí, tá? Ele concluir esse ciclo comprador aí dele. Depois que ele fez esse rompimento, ó, com o corpo aqui, e a gente tinha essa lower aqui como liquidez, porque gerou esse rompimento aqui, a partir daqui, ó, eu poderia pegar uma compra, certo? Você poderia refinar ela no 15 segundos ou no 5, tá? E fazer essa compra aí a partir dela, certo? Então aqui, ó, ele realinhou no 15 segundos e voltou a mitigar essa breaker block aqui novamente. Voltou a mitigar essa breaker. Você poderia comprar direto aqui e jogar até, pagaria pouco, né? Esses trades assim já não estão tanto no plano, tá? Que a gente não surfa tanto RE como nesses outros aqui bem posicionado, certo? Então basicamente foi esses 2 trades aí que eu peguei. Eu tô operando bastante o
o Nasdaq, tá? Essa semana eu fiquei só nele. Se eu não me engano, eu peguei 5 takes e 2 loss essa semana. E acho que uns 4 ou 3 BE, se eu não me engano. Eu postei no meu Instagram, nos stories lá, tá? E basicamente é isso aí, rapaziada. Essas duas entradas aí visando todo esse fluxo comprador aí do 4 horas, do diário, do 15. Então, é isso que eu utilizo nas minhas operações. O Nasdaq, quando ele tá entregando, ele entrega até demais, certo? Essa aqui ela pagou em questão de, não sei, acho que não foi nem 1 hora essa operação aqui. Foi 1 hora e 15, mas olha a volatilidade que ele criou, tá? E ele só mitigou ali, ó, só sweepou a high e ó, o movimento baixista que deu depois, ó. Então, tinha muita liquidez aqui acima a ser manipulada, certo? Então, o mercado se movimenta desse jeito, certo? Ele cria liquidez, sweepa e gera um rompimento, ou gera um movimento, certo? Basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, comenta no canal aí para ajudar, certo? Para eu trazer mais. Tem um grupo do meu Telegram que eu compartilho todos os dias minhas entradas lá que eu executo, certo? Essa aqui foi especial, que foi meu primeiro 100R somado da carreira, né? Bastante gente faz parte dessa trajetória. O senhor Pedro, meu mentor, única mentoria que eu fiz, tá? Dele. O Coix também, o Gueto, o Hugo, o Cortez, o Glass, os caras referência aí da Artra, pra quem não conhece. Eu recomendo vocês conhecerem, eles têm uma comunidade bastante entrosada. Foi por lá, certo? Meu começo, como é que eu comecei a mudar de vida. Então é isso aí, rapaziada. É tudo questão de tempo, tá? Eu não acordei hoje falando, vou pegar uma operação de 70R. Não, meu intuito aqui era bater minha metinha do dia e continuar meu dia tranquilo, tá? Só que como o preço me deu esse presente aí, a gente pega da melhor forma, certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, comenta aí, compartilha. A gente tá chegando a quase 150 inscritos no YouTube. Agradeço demais a vocês, a força que vocês me dão. Lá no Instagram a gente tá chegando a quase 300 seguidores, certo? Manda pra todo mundo, manda pra sua mãe, pro seu pai. Ensina as mães do trade pro pai de vocês também. Valeu, tamo junto, é nóis.